A fumaça de Pearl Harbor ainda subia para o céu, quando o mundo entendeu que aquilo não era apenas um ataque. Era um começo. O cheiro de óleo queimado ainda estava no ar. Marinheiros caminhavam entre cascos retorcidos. Homens procuravam nomes em listas improvisadas. Outros apenas olhavam para o mar, tentando compreender como o horizonte, que ontem prometia rotina, agora anunciava sobrevivência. Washington estava em choque, mas o Pacífico já estava em chamas. Enquanto a América enterrava seus mortos, o Império do Japão avançava com velocidade brutal. A guerra não esperaria que ninguém se recuperasse. Guam caiu, Wake Island seria a próxima. E nas Filipinas, dezenas de milhares de americanos e filipinos sentiriam o peso total de um inimigo que parecia imparável. A maré da guerra se movia rápido, e pela primeira vez na história moderna, os Estados Unidos não estavam caçando, estavam sendo caçados. Navios partiam às pressas, aviões decolavam antes mesmo de estarem prontos. Ordens mudavam no meio do caminho, nada estava organizado. Nada era confortável. Era uma nação acordando em meio a um incêndio. Wake Island era pequena, um ponto perdido no oceano. Um anel de coral cercado por água infinita. Wake Island não parecia importante para quem olhava o mapa. Mas na guerra, posição é destino. Ali, pouco mais de 400 fuzileiros navais. Alguns pilotos e trabalhadores civis receberam a notícia que transformaria suas vidas em lenda. A frota japonesa estava vindo. Eles tinham poucos aviões, pouca munição, pouco apoio, mas tinham tempo suficiente para decidir quem seriam. Os bombardeios começaram como trovões. A terra tremia, pistas de pouso viraram crateras. Homens corriam entre explosões carregando munição, puxando feridos, gritando coordenadas quase inaudíveis. E então, contra todas as probabilidades, eles reagiram. Quando a primeira onda de invasão japonesa chegou, os americanos abriram fogo. A artilharia cortou o mar, e 2 destroyers inimigos foram atingidos, um após o outro. Navios japoneses recuaram. Era a primeira resposta, pequena, mas real. Nos Estados Unidos, os jornais agarraram aquela vitória como um homem que encontra água no deserto. Wake Island estava lá firme e forte, lutando até o fim. Wake Island mostrava que a América ainda estava viva, mas o inimigo voltaria, e voltaria maior. Dias depois, o céu escureceu novamente. Mais navios, mais aviões, mais homens do que qualquer coragem poderia compensar. Os defensores lutaram até o limite. Quando a munição acabou, restou o inevitável. Wake caiu. Alguns seriam mortos depois da rendição. Outros passariam anos como prisioneiros. O eco da resistência, porém, viajaria muito além da ilha. Ele chegaria ao continente. Ele diria: é possível enfrentar o impossível. Em paralelo a isso, a milhares de quilômetros dali, nas Filipinas, o general Douglas MacArthur observava a maré se fechar. Os japoneses haviam desembarcado com precisão cirúrgica. Eles dominavam fortemente não só o ar, mas também o mar, e avançavam pela terra como uma sombra que não podia ser detida. O plano americano era simples: resistir o máximo possível, recuar para a península de Bataan e esperar reforços. Reforços que nunca viriam. Homens exaustos marchavam por estradas quentes. Equipamentos eram abandonados. A comida ficava escassa. Doenças começavam a aparecer. Mas a ordem era aguentar. E essa ordem resistia. Cada dia de resistência era tempo comprado com sangue. Os bombardeios eram constantes. O som da artilharia virava parte da respiração. Soldados dormiam na lama. Acordavam com insetos, ratos, fome e a certeza de que o cerco apertava. Mesmo assim, eles continuaram. Meses, quando a rendição finalmente chegou, não veio como alívio. Veio como colapso. O que se seguiu entraria para a história como a Marcha da Morte de Bataan. Prisioneiros enfraquecidos, empurrados por quilômetros sob calor brutal. Muitos cairiam e não levantariam mais. Era a face mais cruel da guerra. Mas em casa, essas histórias estavam construindo algo poderoso. Determinação. A América começava a entender o preço que teria de pagar. E em meio às derrotas, uma pergunta surgia nos corredores do poder. Como responder? Como alcançar um inimigo tão distante?
Como mostrar que o golpe em Pearl Harbor não havia quebrado a espinha de toda a nação americana? A resposta viria de um plano ousado, quase impensável. Levar bombardeiros médios, aviões grandes demais para porta-aviões, até o coração do Japão. Era arriscado, improvisado. Muitos diziam impossível. Mas impossível havia se tornado uma palavra temporária. Na manhã do ataque, os motores rugiram sobre o convés do USS Hornet. Homens sabiam que talvez não houvesse retorno. Alguns escreveram cartas. Outros ficaram em silêncio. Quando as rodas deixaram o navio, não havia aplausos, apenas vento e responsabilidade. O ataque causou danos limitados, não destruiu fábricas, nem mudou o equilíbrio militar, mas fez algo igualmente importante. Mostrou que o Japão podia ser alcançado. Mostrou ao povo americano que eles ainda podiam golpear de volta. Mostrou aos líderes japoneses que a guerra não seria travada apenas longe de casa. O impacto psicológico foi imenso. De repente, o inimigo que parecia intocável agora precisava olhar para o próprio céu. Era uma mudança invisível, mas profunda. Paralelo a isso, a indústria americana começava a despertar. Estaleiros trabalhavam noite e dia. Fábricas trocavam carros por tanques, geladeiras por munição. Jovens se apresentavam aos milhões, mostrando que a nação não era mais vítima. Agora, ela estava se preparando para se tornar uma verdadeira força. No Pacífico, os comandantes analisavam mapas com nova urgência. Era preciso parar o avanço japonês antes que ele se tornasse irreversível. As derrotas iniciais trouxeram lições duras, mas valiosas. Nunca subestimar. Nunca estar despreparado. Nunca depender da sorte. Cada navio afundado, cada ilha perdida, cada prisioneiro capturado estava moldando uma geração inteira de líderes e soldados. O medo não havia desaparecido, mas agora ele caminhava ao lado da experiência. E experiência, na guerra, é sobrevivência. O inverno virou primavera. O choque inicial se transformou em planejamento. A improvisação começou a dar lugar à estratégia. A marinha reconstruía suas forças. Pilotos treinavam com obsessão. Analistas de inteligência trabalhavam sem dormir. A América estava aprendendo. E aprender significava que em breve chegaria o momento de testar novamente o destino. Em algum lugar do oceano, duas frotas se aproximavam sem saber que entrariam para a história. O próximo confronto não seria apenas mais uma batalha. Seria o início da virada. Mas por enquanto, o que existia era memória. Memória dos que haviam ficado em Pearl Harbor. Memória dos que resistiram em Wake. Memória dos que marcharam em Bataan. Memória dos que voaram rumo ao Japão, sem garantia de retorno. Esses primeiros meses não foram de vitória. Foram de transformação. O país que entrara em guerra ferido começava a endurecer. A chama que havia começado como vingança estava se tornando propósito. E o Pacífico, vasto e impiedoso, aguardava. Porque a guerra ainda estava só começando. E da próxima vez, a América viria diferente.